Bem-vindo à nossa quarta aula de matemática do módulo 2. Eu sou o professor Bruno. Estudaremos nessa aula as sequências uniformes de pagamento e os sistemas de amortização. Trataremos mais especificamente do sistema de amortização francês, conhecido também por tabela Price. Escolhemos esse sistema por ser ele o mais comum em nosso cotidiano, nas compras parceladas no regime de juros compostos. Aqui vamos compreender o termo amortização como sendo o processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos. O sistema de amortização francês é um sistema onde as prestações pagas são sempre iguais, sendo que a prestação é composta da soma da amortização com os juros do período. Esse sistema é amplamente aplicado em financiamentos de bens de consumo e empréstimos, estando dessa forma diretamente ligado ao nosso cotidiano. Afinal, quem nunca comprou um eletrodoméstico ou um carro parcelado? Esse sistema de amortização é conhecido também como tabela Price por causa de Richard Price, que viveu entre 1723 e 1791, filósofo, teólogo e especialista em finanças e seguros, que teria sido pioneiro na aplicação desse tipo de cálculo. Para entendermos esse sistema de amortização, primeiro precisamos entender como calcular o valor da prestação a ser paga numa compra parcelada no regime de juros compostos. Chamamos esse cálculo de série uniforme de pagamentos, sendo que o cálculo do valor da prestação é dado pela fórmula PMT igual a PV vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo vezes a taxa dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1, onde PMT é o valor das parcelas, PV é o valor financiado, I é a taxa de juros, N é o tempo. Veja um exemplo. Uma loja vende uma televisão por R$ 1.200 à vista, ou financia essa quantia em 5 prestações mensais iguais sem entrada. Qual o valor de cada prestação se a taxa de juros compostas cobrada for de 2,5% ao mês? Para resolver o problema, devemos aplicar a fórmula PMT igual PV vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo vezes a taxa, dividido por 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. Mas primeiro vamos identificar as informações do problema. PMT, que é o valor da parcela, é o que queremos encontrar. PV, que é o valor financiado, é 1.200. A taxa, 2,5% ao mês, durante 5 meses. Substituindo na fórmula, temos PMT igual a 1.200 vezes 1 mais 0,025 elevado à quinta potência vezes 0,025, dividido por 1 mais 0,025 elevado à quinta menos 1. Efetuando o cálculo, temos 1.200 vezes 0,2152468608. Fazendo a multiplicação final, temos o valor da parcela de R$ 258,30. Arredondando o resultado final com 2 casas após a vírgula. Se você achou que o cálculo é muito complicado, não se preocupe. O site do Banco Central traz um aplicativo que executa essa conta de uma forma muito rápida e fácil. Para isso, você pode acessar o link indicado aqui. Depois de acessar o link, clique em Financiamento com prestações fixas e abrirá para você uma página como essa. Agora, basta inserir os valores conhecidos, sendo que um valor deve ficar sempre em branco, pois esse é o valor que deverá ser encontrado. Aplicando os valores do problema anterior e depois clicando em Calcular, temos o valor da prestação, que é de R$ 258,30. Fácil, não é?
O sistema de amortização francês, ou tabela Price, consiste basicamente numa tabela que mostra o seu abatimento da dívida e pagamento dos juros mês a mês, até que o saldo devedor seja zerado. Veja a tabela que geramos a partir do site Calculador. Nessa tabela, percebemos que no ato da compra, mês 0, o saldo devedor é de R$ 1.200. No primeiro mês, quando se paga a primeira prestação, é feito um pagamento dos juros que é de 2,5% em cima do saldo devedor, nesse caso de R$ 30. O restante serve para abater a dívida, deixando um saldo devedor de R$ 971,70. No mês seguinte, os juros são cobrados sobre esse saldo devedor, nesse caso 2,5% sobre R$ 971,70, que é igual a R$ 24,29. E novamente o restante serve para abater a dívida, deixando agora um saldo devedor de R$ 737,70. Esse processo se repete até que se pague a última prestação, zerando assim o saldo devedor. Vamos agora resolver um exercício aplicando esses conceitos. Acompanhe. Um banco concede a uma pessoa um empréstimo de R$ 3.000 para serem pagos em 6 prestações iguais, aplicando a tabela Price com uma taxa mensal de 2%. Calcule o valor de cada prestação e construa a tabela de amortização. Bom, para resolvermos esse problema, vamos utilizar a calculadora do cidadão no site do Banco Central. Substituindo os valores desse problema na calculadora do site, temos o seguinte resultado: 6 meses, 2% ao mês, valor financiado R$ 3.000. Clicando em calcular, temos a prestação de R$ 535,58. Para gerar a tabela Price, vamos utilizar o site do calculador.com.br. É importante observar que nessa tabela a prestação é fixa, enquanto os valores que compõem a amortização mais juros são variáveis, de forma que à medida que os pagamentos são efetuados, os juros diminuem e a amortização da dívida aumenta. Se quiséssemos quitar a dívida após ter pago a terceira prestação, por exemplo, deveríamos desembolsar a quantia de R$ 1.544,54. Portanto, nessa tabela você pode identificar mês a mês qual é o seu abatimento da dívida e qual é o seu saldo devedor naquele determinado instante. Assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima.